Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os desafios que as empresas brasileiras enfrentam para exportar. Estamos aqui com os professores do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain, professor Manuel Reis, professor da FGV, fundador do centro e consultor do GV Projetos, correto? FGV Projetos. E a professora Juliana Bonomi e o professor Alexandre Pignanelli, professores da FGV e pesquisadores do centro do GVCELOG. Então, professora Juliana, quais são os desafios que vieram mais fortes nessa pesquisa? O que as empresas brasileiras estão enfrentando? Bom, Daphne, nessa pesquisa a gente encontrou alguns achados bastante interessantes. Acho que o principal deles é que o custo de transporte é o principal gargalo que foi encontrado na pesquisa. Uhum. E esse gargalo afeta exportadoras de diferentes portes em diferentes regiões do país, porque independente do porte ou da região onde a empresa está localizada no Brasil, ela acha que o custo de transporte é o principal gargalo do processo de exportação. Um outro fator, o segundo fator que foi importante também na pesquisa, foram as elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos. E isso mostra como um segundo gargalo bastante importante, um outro aspecto relacionado à questão logística e de infraestrutura, né? Então a gente vê a importância que a gente dá, que o nosso centro aqui tem dentro desse contexto Sim. da exportação. Agora, os achados da pesquisa, eles variam de acordo com o porte e a região no qual a empresa está localizada. Apesar do custo de transporte ser relevante para todos os exportadores de forma igual, se você olha alguns gargalos que a gente identificou, como por exemplo, a complexidade da legislação, a dificuldade que os exportadores têm de entender a legislação de exportação, ela é muito mais crítica para as pequenas empresas. Por quê? Porque normalmente essas empresas não têm um centro ou uma área dedicada à parte jurídica. Então elas têm dificuldade para interpretar a legislação. Quando você olha, por exemplo, por segmento, por localização da empresa, a gente tem que o Centro-Oeste acha a questão logística uma das piores coisas. Então, as barreiras relacionadas ao aspecto logístico, como, por exemplo, o elevado custo de transporte, que eu já falei, mas também as condições das rodovias, as condições das ferrovias de acesso, esses gargalos são mais críticos quando a gente está falando com exportadores do Centro-Oeste. E, por último, os exportadores do Nordeste, principalmente, eles acham que o acesso a financiamento e as elevadas taxas de juros são gargalos mais relevantes no contexto deles. Então, isso mostra que, de forma geral, a gente tem alguns gargalos bastante relevantes para todos, mas há disparidades também em relação às diferentes empresas que atuam no processo de exportação brasileiro. E o que nos leva a crer que a gente precisa tomar ações mais pontuais também para beneficiar essas diferentes empresas. E essa não é a primeira pesquisa de vocês no assunto, não é isso? O Centro, o GVCELOG, já vem desenvolvendo pesquisas sobre exportação há algum tempo. Professor Manuel, por favor, fases anteriores da pesquisa, como que se desenvolveu esse interesse do assunto, né, do Centro em exportações? Bem, nós estamos trabalhando nisso há muitos anos já, desde 99 nós começamos a trabalhar nesse tema. Por quê? Porque o Brasil depende profundamente de um bom comércio exterior e até hoje somos pouco representativos nesse sentido. Hoje nós representamos aí 1,5% do comércio internacional e o Brasil tem 3% da economia mundial, portanto existe uma defasagem. Portanto, ficou claro que um estudo sobre esse tema seria bastante útil do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista das empresas entenderem quais são os seus problemas, e a busca sempre foi no sentido de encontrar gargalos, né? Nós procuramos sempre entender quais eram os gargalos, quais eram os principais pontos, identificamos aí, fizemos 2 pesquisas efetivamente já, identificamos aí 10 ou 11 gargalos significativos. Isso de 99 para cá? De 99 para cá nós fizemos 2 pesquisas, né? Mas no fundo o que se conseguiu foi identificar onde estavam os principais problemas. Aspectos de legislação, aspectos de incentivo governamental, uma série de temas que são grupos de problemas. Nós trabalhamos com grupos, enquanto essa pesquisa atual está trabalhando com aspectos específicos, né? Então, eu diria que isso é uma evolução significativa do nosso trabalho inicial, que foi, eu comecei isso com o professor Claude MacLean, um colega nosso aqui que trabalhou comigo nesse tema, e nós criamos um questionário, nas 2 pesquisas, fizemos o trabalho junto às empresas, no sentido de, vamos dizer, consolidar
e verificar a validade do nosso questionário. Esse questionário foi aplicado pela internet também. Então, foi um trabalho evolutivo aí de, 15 anos ou um pouco mais, e que redundou agora, mais recentemente, nessa última pesquisa, foi trabalhada pelo professor Alexandre e a professora Juliana. E essa nova pesquisa, essa nova versão, então, né, continuação da pesquisa, ela traz a parceria com a CNI. Professor, como que foi essa aproximação? Como que se estabeleceu a parceria com a CNI? As rodadas anteriores da pesquisa do GVC Log sobre exportações, que o professor Manuel explicou, já foram feitas usando-se uma base das empresas exportadoras, que essa base é de responsabilidade aqui no Brasil da CNI. Base de dados, correto? A base de empresas? Com a lista das empresas certo. Exportadoras. E quando a gente decidiu agora fazer uma nova rodada, a gente procurou novamente a CNI para que ela nos cedesse novamente a base. Mas como a CNI já realiza também pesquisa sobre exportação e a gente tem esse histórico, a conversa evoluiu não mais para simplesmente eles nos cederem a base, mas sim para a gente fazer uma pesquisa única, juntando a nossa expertise com a realização de pesquisas. E um diferencial que a CNI traz para esse projeto é a capacidade que ela tem para divulgar, disseminar os resultados e tentar influenciar tanto esferas públicas e privadas. Ela tem bastante acesso ao governo, empresas e os vários setores aí da economia brasileira, que tanto nós, anteriormente, quanto a CNI sozinhos, não tínhamos. Então, essa união, um com a expertise em pesquisa e o outro com esse trabalho de disseminação e de influência, acho que vem bem a calhar com essa nova visão da Fundação Getúlio Vargas de apoio e maior incentivo à pesquisa aplicada, pensando nas consequências do resultado da pesquisa para a sociedade, que é o impacto social das pesquisas. E aí eu acho que vale a pena complementar que essa pesquisa teve uma inovação em relação às formas de divulgação anteriores, até mesmo para a própria CNI, eles gostaram bastante disso, que foi a criação de um hot site, no qual a pessoa pode visualizar todos os resultados da pesquisa de maneira interativa online. Então é só acessar o site e a pessoa consegue ver os resultados da pesquisa. Com isso, a CNI conseguiu ampliar também a divulgação deles. Recentemente a gente fez um levantamento, a gente já tinha tido mais de 5.000 acessos no site. E a ideia, acho que é que a gente continue a divulgação. A divulgação é muito mais fácil dessa forma, consegue atingir um público muito mais amplo. E o público se enxerga melhor, né, com essa forma de divulgação, porque como a gente fez toda essa estratificação, essa segmentação na pesquisa, por exemplo, uma pequena empresa da região norte, ao ver o relatório, às vezes ela não consegue enxergar exatamente esse segmento, os resultados desse segmento que ela pertence. Ela não consegue se encontrar tão claramente, né? Por quê? Porque tem as limitações de espaço e tamanho do relatório em forma física tradicional. Com o hot site, não. Como ele é interativo, ele possibilita uma série de filtros. Qualquer interessado pode se localizar de maneira bem específica ali em termos de porte e região e verificar os resultados específicos aplicados a ele. Quais são os próximos passos dessa pesquisa? Essa pesquisa ela ainda continua, correto, com a CNI? A ideia é a gente manter essa parceria para os próximos anos e a cada 2 anos, se tudo correr bem, refazer a pesquisa para que a gente consiga adquirir uma certa comparabilidade dos resultados, ou seja, consiga avaliar ao longo do tempo como que o nosso processo de exportação está se comportando em relação a cada um dos gargalos. A gente espera que ao longo do tempo esses gargalos vão sendo diminuindo, né? Mas uma das ideias realmente é essa, a gente fazer essa avaliação ao longo do tempo e refazer a pesquisa. A ideia também é fazer estudos menores, né? Então, por exemplo, um dos grupos de gargalos que foram estudados foram as questões logísticas. Então, pensar em uma pesquisa dedicada a aspectos logísticos ou a forma como as empresas vencem barreiras logísticas ou até mesmo estimular debate sobre como resolver esses gargalos logísticos. E isso pode ser feito com os diferentes grupos, né? A gente tem grupos de barreiras institucionais, a gente tem grupos de barreiras internas das próprias empresas, né? Dificuldade da própria empresa para exportar. Então, essas duas vertentes são bastante interessantes e a gente vai caminhar nesse sentido. Eu acho que quando nós criamos a pesquisa,
isso é de certa forma, uma ideia do GVC-Log, é repetir determinadas pesquisas periodicamente, exatamente para estudar a evolução desses processos, né? Em uma ou duas pesquisas a mais que a gente desenvolve, nós estamos caminhando nesse sentido também, né? E essa repetição com periodicidade tem o objetivo exatamente de medir essa evolução ou alertar para a não evolução também, né? Acho que é um processo evolutivo, na verdade, né? Para uma pesquisa mais aplicada, isso é bem importante, porque consegue mostrar o efeito das eventuais práticas essa e políticas correlação implementadas. Também, né? Essa correlação do efeito é alguma coisa que eu acho que vale a pena também a gente procurar entender, né? Quer dizer, do que nós fizemos aqui, o que ajudou a melhorar, né? E por que sim e por que não? Acho que vale a pena também pensar um pouco nisso, né? Então, queria agradecer os professores por estarem aqui, por dividir com a gente essa pesquisa e que acho que a gente fica ansioso, né, para saber os novos resultados e o que vai vir de novo. Agradeço a vocês. Muito obrigada. E obrigada por vocês por acompanhar mais um vídeo do GV Pesquisa. Até a próxima.